Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, certo? Bem, hoje a gente vai iniciar mais um capítulo, certo? O capítulo 4, Nascimento e Humanismo, certo? A gente também hoje vai iniciar também o segundo bimestre, né? Espero que seja bem proveitoso para todos nós, certo? E sem mais delongas, vamos iniciar o capítulo, né? O conteúdo para que não fique tão extenso. Bem, a gente vai entender sobre o que foi, né, esse período, né, que foi um período que é denominado como período da Idade Moderna, certo? Onde houve algumas mudanças, né, houve, né, inovações, e a gente vai entender, né, certo? Eu trouxe a introdução aí para vocês, né, com discussão, né, sobre, a gente vai entender sobre o que foi esse renascimento, né, o que foi esse humanismo, como ele surgiu, né, onde, né, e como, né, ele aconteceu, certo? E lá vamos nós. Bem, eu vou fazer uma contextualização, certo? Porque o capítulo, né, que a gente estudou bimestre passado, né, nas aulas passadas, foi o período da Idade Média, certo? Então, é um período onde cada capítulo, né, cada conteúdo, né, cada acontecimento vai se encaixando com o outro, vai, né, desencadeando outros. Então, vamos lá. Na Europa, como eu falei, né, a gente viveu um período de 1000 anos, certo? Onde foi chamado, certo, de Idade Média. Bem, e nesse período, né, a partir do século XI, houve um aumento muito grande da produção de alimentos, certo? Então, começou-se a se ter uma produção grande de alimentos. E por que que houve esse grande número de alimentos? Porque, né, houve uma grande expansão agrícola, quer dizer, as pessoas começaram a plantar mais, né? E porque também essas pessoas começaram a plantar mais, né? Devido às técnicas de cultivo, certo? As pessoas começaram a desenvolver técnicas melhores, né? Devido, né, ao que eu falei, aquela rotação trienal, as pessoas plantavam um ano aqui, aí deixava aquele livro passava para outro, né? Então, aquele ciclozinho, certo? E lá, onde havia sempre um chãozinho daquele, né? Havia sempre uma parte onde era plantado e o outro descansava, certo? Vimos também, né, outro desenvolvimento, né, de técnica que foi o arado, né? Então tudo isso, né, desenvolveu, né, técnicas que, né, aprimoraram, que melhor, né, a expansão agrícola, né? Então todos esses fatores levaram a uma coisa, que foi uma questão que caiu até na prova, que foi a questão, né, sobre o aumento da população europeia, né? Então, a gente lá na prova lá, qual foi o aumento da população da Europa do século X ao século XIII, né? E aí a gente vai ter a resposta da prova, né, que foi de 22 a 55 milhões, né? A gente vai entender, né, por quê, né? Eu acabei de responder o porquê que esse número de pessoas aumentaram tanto, né? Devido ao grande número de alimentos, né? Então as pessoas começaram a, a se alimentar bem, né? E com isso começaram a viver mais, né? E quando você vive mais, né, começa-se a se ter, né, um grande número de pessoas, as pessoas começam a aumentarem, né? Então, com isso, com esse aumento, né, a gente viu também, né, outra questão da prova também, né, a gente viu que foram as feiras, né, que acontecia de 15 a 60 dias, né. Então, tudo isso nessas feiras, elas aconteciam que uma troca, né, uma venda, né, de mercadorias. Essas pessoas se reuniam e elas faziam, né, acontecer esse comércio, certo? E com isso, né, com essas pessoas, porque quem, né, compõe esse comércio, né, vão ser essas pessoas, né, que vão fazer parte, que os banqueiros, as pessoas que estão ali para trocar as moedas, né, os comerciantes, né, que compravam e vendiam para outros locais. Então são essas pessoas, certo, que estão ali na feira, que vão desenvolver, certo, que vão criar uma nova classe social. Essas pessoas começam
a imaginar uma classe social, certo? A criar, né, essa classe, né? Porque era uma classe onde você estava vendo ali, né, que não existia, né? Eram pessoas que começavam a desenvolver a técnica do comércio, né? Começavam a ganhar dinheiro, né? Então, isso seria, né, uma nova classe, né? Então, essa classe, ela teve o nome, né, de burguesia, certo? Às vezes a gente escuta, né, as pessoas dizendo assim, fulano é tão burguês, né? Você é burguês, né? E aí a gente não entende, né, o que é esse burguês, né? Na verdade, né, essa burguesia, né, ela vem trazer uma ideia de status, né? Essa burguesia lá nesse período, né, que a gente está estudando, ela tinha, né, uma visão, né, de mundo, né, de um mundo, né, visão de um mundo de uma arte, né, da arte e do conhecimento, certo? Assim, eles viam, né, uma ideia de status e como é que eu poderia mostrar a minha riqueza, né, como eu poderia mostrar, né, a minha classe social através, né, da arte, né, que vai vir aí o renascimento, né, a volta, né, o renascer dessa arte, né, e aí a gente vai ver, né, essa ideia de status, né, as pessoas se mostravam que tinham dinheiro através disso, né, das suas pinturas, né, então, né, esse grupo de pessoas que foram surgindo, que foram criando essa burguesia, certo? E tudo isso, né, que aconteceu, né, levou as pessoas a pensarem o quê, né? A pensarem, certo? Em uma ideia de renascimento, né, que eu acabei de falar. Tudo isso levou nessa ideia de um renascimento, né, que acaba se tornando, né, um movimento cultural, certo? Que esse movimento ele começou lá na Itália, certo? E se espalhou por toda a Europa, né? No finalzinho do século XIV para o século XV, né? Então ele começa a se espalhar, né? Trazendo uma ideia, né, de modernidade, certo? Então a gente vai ter também não só no continente europeu, mas em outros continentes, né? Na China, né? Então em outros locais vai haver, né, essa modernidade, certo? Esse renascimento. Mas a gente vai focar agora, né? A gente vai estudar aqui na Europa, certo? Então, a gente vai ter, né, algumas características do renascimento, certo? Então, o renascimento, né? Essa ideia de renascimento, né, ela surgiu, né, a partir da valorização do passado. Quer dizer, as pessoas viam, certo? Porque antigamente, né, se tinha, né, toda uma regra, né, todo um conhecimento, né, repassado da igreja. Então você seguia, né, as regras, né, ali o que a igreja dizia, né, era lei. Então tinha que seguir tudo aquilo ali, né? E a partir de agora não, do renascimento, né, desse período, né, já vai existir o quê? Já vai existir não só a ideia, né, da igreja, né, do pensamento da igreja, mas a ideia da razão, do homem, né, do pensar do homem, certo? Então, essa valorização do grego e do romano, né, acaba se tornando um modelo de inspiração, né, para as obras, né? A gente vai ver, né, e nas pinturas, né, todas essas pinturas que a gente vê aí no livro, né, no capítulo 4, são inspirações da Grécia e da Roma, né, onde a gente vê aquelas esculturas, né, lá. Então, tudo isso vai ser influenciado, certo? Inspirado na Grécia e na Roma, certo? Bem, a gente tinha, certo, uma ideia, né, como eu falei, de que a igreja, né, era quem regia tudo, era quem tinha, né, todas as normas e leis, né? A gente chama isso de teocentrismo, né, que é o Deus no centro de tudo, né? E aí, a partir desse período, né, do Renascimento, vai se ter uma ideia de antropocentrismo, quer dizer, o homem, né, agora passa a ser o centro, né? O homem agora vai usar da sua razão, não mais da razão da igreja, não mais dos ensinamentos, né? E aí, né, ele passa assim, a pensar, né, a usar a sua criatividade, o seu próprio destino. Então ele quem vai, né, usar a sua própria razão, do seu próprio entendimento, e não mais das ideias, né, da igreja, certo? A gente tem aí, né, na página 68, né, a análise aí
né, da ideia de o conhecimento, né, da razão, né, agora do pensar do homem, né, agora, né. Outra característica, né, foi o individualismo, né, que é a capacidade, o talento individual, né, de criatividade, né. Então esse é o individualismo. A gente tem uma ideia de individualismo hoje, né, sobre o egoísmo, né, pessoas egoístas, mas lá naquele período não. Era uma ideia de talento, né, a pessoa que tinha um desenvolvimento, uma capacidade, né, criatividade. Então, a gente tinha nesse período, né, no período da Idade Média também, uma ideia de tempo, né? Então, aqui no Renascimento, né, nessa nova característica, né, uma nova característica, né, a nova visão do tempo, né? Antigamente, o, o tempo, né, era regido pela igreja, né? A igreja, né, dizia que você deveria, né, pensar no futuro, né? Quando você morrer, você precisa se preparar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, para que você ganhe o céu, né? Então era tudo isso voltado para a ideia, né, da igreja, da religião. Agora, no Renascimento, já vai ter uma visão de tempo, né, diferente. Já vai pensar, né, no seu próprio tempo, né, vai agir segundo as suas razões, né? Então ele vai pensar, né, de acordo com a razão, de acordo com o que ele achar que é certo, né? Não tem mais a igreja, né? Não querem mais que a igreja diga isso, né? O que é certo, né? Então, né, vai ter essa ideia. E agora a gente vai entender, né, sobre o humanismo, né? O que foi o humanismo, né? Ele foi uma das correntes, né? Uma das influências, né, do Renascimento, né? Foi ele que ajudou, né, a surgir, né, a desenvolver o Renascimento, que é o que a gente acabou de dizer, né? Essa corrente, né, de pensamento do Renascimento, da, da influência, né, do grego e do romano. Bem, foi um movimento, né, o humanismo foi um movimento intelectual que estudava um novo conhecimento do ser humano, certo? E do mundo. Então, com base nos conhecimentos gregos e romanos, né, a gente vai ter, né, toda uma base agora, né, voltada, né, dirigida através dos ensinamentos, né, dos conhecimentos gregos e romanos, certo? Então esse grupo, né, dos humanistas, né, então eles vão trazer, né, agora a tradução, né, e divulgar a tradução de textos antigos, certo? Gregos e romanos. Né? Então eles vão estudar e vão traduzir, né, sobre o conhecimento das línguas, né, o conhecimento da literatura, da filosofia, da história e da matemática. Tudo isso eles vão estudar para transmitir, né, esse conhecimento grego e romano, certo? E de início, né, esse movimento, né, o humanismo, ele não tinha a ideia de que tem, né, de um movimento intelectual. Ele só tinha a ideia de reformar os currículos das universidades, né? Mas aí com o tempo ele acaba se tornando, né, aquele que, mas com o tempo ele se torna aquele que vem se tornar aquele movimento, né, intelectual, certo? Onde busca, né, se opor, né, à igreja, né? Porque agora ele já não vai mais, né, ser só essa ideia de mudança, né, do currículo da universidade. Ele vai ter uma ideia agora de oposição, certo? De um pensar diferente da igreja, né? Então o humanismo também pensava diferente da igreja, né? Não, né? Não que eles fossem ateus, mas eles não, né, queriam mais, né, ter a influência da igreja, ter, né, assim a igreja para governar, né? Agora eles usariam a razão, né? Então eles queriam, né, agora, né, eles queriam ler a Bíblia e eles mesmos interpretar segundo a sua razão, né? Então eles valorizando, né, segundo a interpretação eles valorizavam, né, a figura do homem, né, a liberdade, a participação, né? Então eles tinham, né, eles queriam, né, essa ideia, né, essa de reinterpretar do jeito que eles queriam, né, segundo a razão. Então tudo era regido pela razão, né, tudo era regido pela ideia, né, de que o homem era o ser, né, divino, né, e não mais a igreja, né.
Boa tarde, pessoal, boa manhã, boa madrugada, independente do horário que você possa ver este vídeo. Meu nome é Juan, tá? E hoje nós vamos ter uma aula sobre renascimento, tá? Dando continuidade ao que o nosso colega Mendes falou para vocês. É bom ressaltar, antes de tudo, que o renascimento italiano, ele conta com algumas características bastante importantes. E uma delas, que vocês precisam saber de antemão, é o tal dos mecenas. O que eram os mecenas? Os mecenas eram grandes possuidores de riquezas que apoiavam os artistas na época da idade moderna, tá? Ou seja, os artistas produziam obras e aí eles pagavam a esses artistas para que eles pudessem produzir obras para eles. Tá? Um exemplo deles é a Capela Sistina, que a gente vai estudar, que foi Michelangelo que desenhou no teto do Vaticano, para que o Vaticano pudesse ter essa escultura, tá? Então os mecenas eram esses, contribuintes, ou seja, pessoas que davam dinheiro para que os artistas pudessem produzir obras naquele período, para que eles retratassem a Itália de uma maneira diferente, de uma maneira bonita, de uma maneira artística, tá bom? Nós temos 3 fases dentro do Renascimento, que é o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento, tá? O Trecento é o século XIV, é denominado como século XIV, tá? O Quattrocento é o século XV e o Cinquecento é o século XVI, tá? Dentro dessas fases nós temos algumas peculiaridades. No Trecento, século XIV, nós temos ali grande influência na cidade de Siena e Florença, tá? Nós vemos que Florença tem um papel bastante importante dentro das fases, tá? Mas dentro do século Trecento, que é o século XIV, nós temos a influência ali na cidade de Siena e de Florença. Nós temos alguns autores que se destacam dentro desses séculos. O autor que se destaca dentro do século XIV, do período Trecento, é um autor chamado Dante Alighieri, que escreveu um livro chamado A Divina Comédia. Se você não conhece pelo nome de Divina Comédia, você deve saber pelo jogo, pelo videogame, que é chamado de Dante's Inferno, tá? O Inferno de Dante, tá? Como alguns podem e querem chamar, tá? Dentro desse livro, dentro da obra de Dante Alighieri, nós vemos Dante querendo retratar que o inferno ou purgatório, como você querer chamar, ele é tido como um lugar onde há pessoas que têm sentimentos, que elas choram, elas sentem amor, elas sentem medo. Então ele quer retratar que dentro do purgatório ou dentro do inferno há pessoas que sentem o mesmo que a gente. Então dentro dessa obra ele retrata isso. E é esse período que é bastante importante, porque Dante Alighieri ele inspirou diversos autores de poemas, tá? Com seu livro A Divina Comédia, tá bom? Nós temos, depois do século Trecento, que é o século XIV, nós vemos o Quattrocento, que é o século XV. Dentro desse período do Renascimento, nós vemos a saída da cidade de Siena como uma cidade que influencia no Renascimento, e nós temos a permanência da cidade de Florença como uma cidade que recebe autores do Renascimento e também exporta Renascimento pelo mundo. Tá? Nós temos a família Médici como uma família de mecenas, como eu já expliquei, uma família que apoiava os artistas, como uma família que influencia bastante no período do Renascimento, nesse período do Quattrocento, a família Médici. Tá? Dentro desses artistas que recebem fundos da família Médici, nós temos um cara chamado Donatello. Você já deve ter ouvido falar de Donatello nos Tartarugas Ninja. Isso porque todos aqueles da Tartaruga Ninja são autores do Renascimento. Donatello, Michelangelo, Leonardo, tá? Todos eles são nomes de artistas do período do Renascimento. Aí nós temos aqui Donatello, que fez a obra chamada Davi, uma obra que tem aspectos greco-romanos, aspectos realistas, tá? Que mostram que Donatello influenciou autores até mesmo na contemporaneidade, hoje em dia, artistas que são influenciados por Donatello, né? Esse autor do período Quattrocento do Renascimento. No período Cinquecento, que é o período do século XVI, nós vemos autores mais famosos. Nós vemos a saída de Florença como cidade principal do Renascimento, e nós vemos a cidade de Roma como a cidade onde há bastante influência do Renascimento. Nós temos artistas como Michelangelo,
que desenhou a Sistina do Vaticano, e nós temos Leonardo da Vinci. Quem não conhece Leonardo da Vinci? Né? Nosso querido Leonardo, que desenhou a Mona Lisa, que é uma obra bastante cara, bastante exuberante, e que dispensa comentários nos seus mistérios, nos seus traços misteriosos. Mona Lisa. Tá, nós vemos a expansão ali, logo após esse período, nós temos ali a expansão do Renascimento pelo mundo, com o surgimento da imprensa, com um cara chamado Johannes Gutenberg. Esse cara, Johannes Gutenberg, ele imprimiu a Bíblia, uma das primeiras Bíblias ele imprimiu, é chamada a Bíblia de Gutenberg. Tá? Nós temos artistas também como William Shakespeare, que escreveu o romance Macbeth, Romeu e Julieta, tão conhecido, Henrique VIII, tá? Mandrágora. Todos esses livros são autoria de William Shakespeare. Miguel de Cervantes, que escreveu um romance que todo mundo conhece, um romance não, mas um livro de aventura, que é o chamado Dom Quixote. Tá? Quem não conhece Dom Quixote? O Sancho Panza, o seu fiel escudeiro. Tá? Quem não conhece? Logo após, nós temos cientistas também do período. Nicolau Copérnico, que foi contra a igreja. A igreja pregava o geocentrismo, ou seja, a Terra no centro do universo. Lá vem Nicolau Copérnico para ir contra essa ideia e disse não, é o Sol que é do centro do universo, formulando assim a teoria do heliocentrismo. Tá? Dentro desse período também nós temos Galileu Galilei, também um cientista que foi contra a igreja e apoiou Nicolau Copérnico na ideia do heliocentrismo, sendo assim preso e julgado pela Igreja Católica, e teve teve que mostrar que ele não concordava, teve que negar suas ideias, dizer que não apoiava o heliocentrismo de jeito nenhum e que o geocentrismo era a ideia principal. Então, pessoal, obrigado. Essa foi a aula de Renascimento. Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, chama a gente no PV que a gente tira essas dúvidas. Obrigado.